Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, muito boa noite de quinta-feira. Eu, Tiago Rosas, aqui em uma transmissão ao vivo, exclusiva para os assinantes da nossa mentoria EBD Inteligente, para tratarmos de mais uma das nossas lições de jovens para esse primeiro trimestre do ano 2023. Estamos, durante esses 3 primeiros meses do ano, tratando do seguinte tema geral: separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Aqui está a capa dessa bonita revista, com comentários do pastor Natalino das Neves. Obrigado você que é nosso mentoriado, que interage diariamente comigo lá em nosso grupo de mentoria no Telegram, tirando suas dúvidas, recebendo nossas orientações bíblicas, teológicas e didático-pedagógicas, recebendo semanalmente os nossos arquivos de slides e outros materiais para organização e divulgação da sua EBD local. Daqui a pouquinho, muito em breve, será disponibilizado em nossos 2 grupos, o que estuda as lições de jovens e o que estuda as lições de adultos da CPAD, os novos marcadores de página para o próximo trimestre. Para vocês que são superintendentes, pastores de igreja, professores dinâmicos, que gostam sempre de sair entregando mimos aos seus alunos ao final do trimestre, já comecem a providenciar a impressão dos marcadores de página personalizados com as capas das novas revistas. E também o certificado de conclusão do trimestre para você, professor, baixar, colocar o nome da sua igreja e do seu aluno e entregar aquele aluno que teve boa frequência durante esse trimestre. Lembro também que na próxima terça-feira, dia 28, aqui pelo nosso canal no YouTube, teremos a nossa Roda dos Esclarecedores. Será a 11ª edição da nossa Roda dos Esclarecedores. Ainda esse mês já tivemos a 10ª edição, com a professora convidada Raquel. Agora teremos o professor Jefferson Rodrigues, ele que é pastor, teólogo, escritor, professor de grego. Ele vai nos ministrar sobre a importância da hermenêutica e da exegese no trabalho do professor da Escola Bíblica Dominical. Será dia 28, uma terça-feira, a partir das 20 horas, transmissão ao vivo e aberta para quem desejar assistir e ser edificado conosco. Não precisa fazer inscrição aqui pelo nosso canal no YouTube. Agora, nós teremos sorteios de livros e esses sorteios de livros serão exclusivos para os nossos mentoriados, assinantes da mentoria EBD Inteligente. Também disponibilizaremos certificados de participação nesta Roda dos Esclarecedores, equivalendo a 2 horas aula, e também será disponibilizado apenas para os nossos mentoriados lá em nossos grupos de mentoria no Telegram. Então, se você está assistindo a gravação dessa aula, porque a transmissão ao vivo é exclusiva para os mentoriados, mas assim que a aula termina, a gente deixa a gravação em modo público. Se você está assistindo a gravação e deseja ser um mentoriado nosso, aqui vai passar de quando em quando, como você está vendo passar agora, uma tarja rolante com o nosso contato do WhatsApp ou Telegram. Entre em contato conosco, te daremos todas as informações que forem necessárias para você se juntar a um grupo abençoado de professores e professoras de todo o Brasil que diariamente estão estudando as lições da nossa Escola Bíblica Dominical, crescendo em graça e em conhecimento, e como diz o nosso lema, aprender mais para ensinar melhor, tá bom? Deus abençoe, professores e professoras que estão ao vivo conosco, o professor Jonatas, ele diz, eu ainda estou ocupado em obras, mas sempre feliz em estar acompanhando a aula ao vivo. E ele disse, essa será uma roda dos esclarecedores imperdível. Verdade, dia 28 será uma bênção, lembrando que as nossas rodas dos esclarecedores têm uma dinâmica bem interessante. São 45 minutos de exposição que o nosso convidado faz, e depois mais 45 minutos de interação comigo, com vocês que vão estar assistindo, participando pelo chat, e ele, inclusive, estará respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Então, olha, já agenda aí, dia 28, a partir das 20 horas. Professor e meu xará, Tiago Davidson, paz do Senhor Jesus, estive com ele esse final de semana. Quer dizer, não esse final de semana exatamente, né? Estive com ele segunda e terça-feira, na cidade de Santa Rita, aqui na região da Grande João Pessoa, no nosso estado da Paraíba. Que bonito foi aquele evento da juventude, meu xará Tiago, Deus abençoe, estão de parabéns aí os nossos irmãos na bonita Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, presidida pelo pastor Djalma,
queridíssimo pastor e amigo, a missionária irmã Giovanete, que também sempre nos trata com muito carinho. Deus abençoe todos vocês, bem-vindos à nossa aula. Vamos já projetar o nosso arquivo de slides com o seguinte título. A lição de hoje é a lição de número 9, que vai estudar o assunto A Santidade é a Marca do Crente. Bem, você que ainda não é nosso mentoriado e deseja ser, dá um print aí nessa tela, está aí nosso contato. Estão aí nossas 3 opções de plano para você assinar. Se você desejar o plano trimestral, estudar um trimestre comigo, R$40. Se desejar estudar um semestre comigo, R$70. Se desejar estudar um ano inteiro, 12 meses comigo, R$100, tá bom? Vem estudar, vem se aprofundar na palavra de Deus. Uma benção, todos os meses sorteios de livros, arquivo de slides comentando as lições ponto a ponto disponibilizado, sem nenhum custo adicional, marcador de página personalizado, certificados, convites personalizáveis, orientação diária, tirando dúvidas dos nossos mentoriados lá no Telegram. Olha, você está perdendo muita coisa se não é nosso mentoriado, tá bom? Essa aula que você assiste aqui, ela é apenas um pontinho de tudo que acontece durante a semana em nossos grupos de mentoria. Vamos que vamos. Na minha introdução para a presente lição, eu digo: continuaremos a tratar do tema geral, santificação, que é o grande tema desse trimestre, agora estabelecendo pontes entre o ensino do Antigo Testamento e a doutrina do Novo Testamento. Não que a gente já não tenha feito isso, porque desde a primeira lição nós estamos trazendo subsídio, fundamentação, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas esta ponte mais clara, mais explicitamente, é feita nesta presente lição. O Antigo Testamento nos chamando à santidade e o Novo Testamento também nos chamando à santidade. Veremos que santidade não é um mandamento ultrapassado, não é como aqueles preceitos cerimoniais da lei mosaica que caducaram na cruz de Cristo Jesus. Não. A santidade é um mandamento que não perdeu a sua validade e nem era apenas para a antiga nação de Israel. Esse assunto muito nos diz respeito hoje. Essa lição é um verdadeiro tapa na cara deste evangelho de autoajuda, este evangelho de mera psicologia motivacional, esse evangelho apenas de conforto, de apenas adesão à igreja evangélica, sem um compromisso de conversão a Jesus Cristo, de transformação e de ruptura com a velha forma de viver. Essa lição de hoje, ela vem nos trazer alguns puxões de orelha, além dos vários que já recebemos nas 8 lições anteriores, tá bom? A Bíblia, do começo ao fim, está nos chamando a viver em santidade, em pureza, para, como diz aqui o tema geral da lição, vermos ao Senhor e sermos usados por Ele. Primeiro tópico: a santidade como marca do crente no Antigo Testamento. Claro, há muita coisa para se dizer sobre santidade, santificação, né? Santidade é o estado, santificação é o processo, santo é a qualidade daquele crente que de fato vive o processo de santificação e está no estado de santidade. Muita coisa poderíamos dizer sobre santidade no Antigo Testamento, além, claro, de tudo que já dissemos nas aulas passadas. Mas, óbvio, não é a proposta dessa lição também fazermos um estudo exaustivo, detalhado, do tema santidade no Antigo Testamento e depois do tema santidade no Novo Testamento. Claro que não. Nós vamos aqui pensar algumas referências, algumas reflexões, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas serão suficientes para provarmos que este é um assunto de interesse para o povo do Senhor em todas as épocas, em todos os lugares. Primeiro ponto: propriedade de Deus. Como assim? A nação de Israel, perceba que tem uma crase ali na A, ou seja, para a nação de Israel, o Senhor prometeu tomá-la como propriedade. Isto é, usando a tradução da NVI, como tesouro pessoal, porque a expressão propriedade na língua hebraica significa propriedade de valor, tesouro, algo muito valioso. Deus está prometendo tomar Israel para si como seu tesouro
peculiar, particular, dentre todas as nações do mundo, mas mediante a condição da obediência. Igualmente no Novo Testamento, e aqui o que é curioso, atenção, professores e professoras, apesar de, neste primeiro tópico, o título ser a santidade como marca do crente no Antigo Testamento, vocês vão perceber que em todos os 3 pontos, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrando desde o primeiro tópico e desde esse primeiro ponto, eu vou colocando em paralelo o que diz o Antigo Testamento e o que diz o Novo Testamento. De modo que durante toda a nossa lição, nós estaremos vendo o chamado de Deus para a santificação em toda a Bíblia Sagrada. Mas esse tópico eu sempre começo com o Antigo Testamento, agora também traçando o paralelo com o Novo, e é o que eu faço aqui. Se no Antigo Testamento Deus disse para Israel que, mediante a obediência da nação, Deus tomaria esse povo como tesouro pessoal, como uma nação de muito valor para Deus, por quem Deus teria um carinho muito especial, a igreja redimida é chamada de povo adquirido, ou povo exclusivo de Deus, para usar a expressão de Pedro, segundo a versão NVI. Como disse Paulo, não sois de vós mesmos. Leiam comigo, começando aí com Êxodo 19, versos 5 e 6, e depois saltando para a primeira carta de Pedro, capítulo 2, 9. Capítulo 2, versículo 9, porque há uma comparação aqui bem interessante de nós percebermos. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, versão NVI diz assim: agora, se me obedecerem fielmente, ou seja, obediência com fidelidade, obediência perseverante e constante, e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal. Gostei da tradução da NVI, né? Meu tesouro pessoal. Dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas serão as palavras que você, Moisés, Deus está falando com Moisés, dirá ao povo de Israel, e ele de fato disse e escreveu. Aí você vai lá para a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, e vai perceber um detalhe interessante nas palavras de Pedro. Ele vai dizer assim: vocês, porém, ele agora está escrevendo aos crentes espalhados no mundo antigo, constituídos de judeus e gentios convertidos a Cristo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, ou reino de sacerdócio, como está lá em Êxodo, nação santa, como também Deus diz de Israel lá em Êxodo, povo exclusivo de Deus, é a forma de Pedro dizer o que o Senhor diz também lá em Êxodo: meu tesouro particular, minha propriedade. Pedro agora vem e diz: vocês, igreja, são o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Atente para o que eu digo aqui na legenda dessa imagem. Eu digo o seguinte: tudo e todos pertencem a Deus por direito de criação, como ele disse lá em Êxodo. Embora toda a terra seja minha, ou seja, todo o universo, todo mundo, todo o cosmos, toda a raça humana, todas as nações pertencem a Deus porque ele criou. Porém, os que o obedecem fielmente, como ele chama a nação de Israel a fazer, estes desfrutam de uma posição espiritual muito especial. Por isso, tesouro pessoal. Ou seja, Deus está dizendo que vai tratar aqueles que o obedecem, abençoar. São o seu tesouro, em quem está sua alegria e com quem ele tem comunhão. Aí vem Paulo, na primeira carta que escreveu aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, lá quando ele fala sobre a teologia da santidade do corpo, né, assunto que nós já trabalhamos em lições passadas, tocaremos
nesse assunto mais uma vez, essa lição. Na lição 11, voltaremos a insistir um pouco mais sobre esse assunto da santidade do corpo. Mas Paulo diz, não sois de vós mesmos. Ou seja, visto que nos convertemos a Jesus Cristo e nos submetemos ao seu senhorio, ao seu governo, somos propriedade dele. Somos povo exclusivo dele. Somos o tesouro particular dele. Não pertencemos a nós mesmos. Daí, eu já começo uma provocação no slide seguinte, que é este aqui, ó. A seguinte provocação: o jovem cristão não grita meu corpo, minhas regras, pois ele sabe que o corpo do salvo é templo, isto é, lugar sagrado. A palavra templo na língua grega do Novo Testamento é naos, que significa lugar sagrado. Não é só casa, não é só moradia, porque tanto o Antigo como o Novo Testamento têm suas palavras específicas para falar de casa, para falar de moradia. Quando se usa o termo templo em português, é para traduzir um termo original que tem um valor muito mais forte do que residência. Fala de lugar sagrado, o que demanda respeito, reverência, bom trato. Afinal de contas, o Espírito Santo deve ali ser adorado. Logo, se somos templo de Deus, nós devemos nos submeter às regras divinas. Então, esse jargão que é comum aí entre os movimentos feministas, né? Autoproclamados movimentos libertários, meu corpo, minhas regras, essas ideologias mundanas totalmente divorciadas da palavra de Deus, não podem ser reproduzidas pela juventude cristã, pela moça cristã, pelo rapaz cristão, não podem. Por quê? Porque, na verdade, o meu corpo não me pertence, não é meu, pertence ao meu Criador e ao meu Redentor. Logo, se a ele pertence, as regras são dele. Devo viver conforme ele ordena. Devo cuidar do meu corpo conforme ele determina para mim em sua santa palavra. Afinal de contas, somos propriedade dele. Somos o seu tesouro particular. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é o tabernáculo como lugar de adoração e santidade. Mas antes de prosseguir aqui, deixe-me fazer uma observação que fiz lá em nosso grupo de mentoria no Telegram, ainda hoje, inclusive. Vejam só, na lição aqui, há uma orientação pedagógica na revista do professor, na página 62, que é para levar gravuras, réplicas ou até maquete, né? Tem professor que tem maquete do tabernáculo em casa. E aqui há uma orientação. Para quê? Atenção. Para utilizar imagens do tabernáculo, mostrar todas as divisões do tabernáculo, explicar também a respeito de toda a mobília do tabernáculo e explicar a função tipológica de cada um. A lição diz de cada um. Vejam bem, meus irmãos, o comentarista, nesse segundo ponto, o que é que ele vai fazer? Uma mera descrição do tabernáculo no Antigo Testamento. Somente. Inclusive, eu fiz essa observação e crítica lá em nosso grupo de mentoria no Telegram. Ele faz uma mera descrição, uma pura descrição do tabernáculo e de sua mobília, mas não faz nenhuma explicação, não faz nenhuma interpretação tipológica, não diz o que esses elementos, esses móveis representavam, nem, aí muito menos ele faz isso, nem ele faz conexão entre a descrição do tabernáculo e todo o restante da lição. Tanto é que a partir do ponto 3 já, o ponto seguinte, ainda nesse primeiro tópico, ele não aproveita nada do que disse sobre o tabernáculo. Quando chega no segundo tópico, no terceiro tópico, aí é que ele esquece de vez o tabernáculo, né? Então, quer dizer, ficou aqui uma descrição solta. O comentarista apenas usou o segundo ponto da lição para descrever o tabernáculo, mas eu, lendo a lição, fiquei com aquela sensação quando terminei de ler. E daí? O que é que a gente faz com essa informação? O quanto isso contribui para o meu entendimento desse tema, sobre a santidade como a marca do cristão? De que modo eu posso fazer aplicações disto para hoje? E aí tem essa orientação pedagógica aqui, que eu não sei se é o professor ou se é a equipe pedagógica da CPAD que coloca, mas deixe de dizer aqui para vocês com muita franqueza, não sigam esse roteiro.
Não sigam. Por quê? Porque essa orientação pedagógica ela não foi bem pedagógica, não. Visto que o tabernáculo só é mencionado e descrito no segundo ponto da lição. O comentarista, ele mesmo, o próprio comentarista, só aproveitou o tabernáculo, a sua mobília, a sua divisão, no segundo ponto da lição e sem nenhuma explicação, sem nenhuma aplicação tipológica, sem fazer as devidas correlações com o tema geral da lição. Então ficou uma coisa vaga em único ponto da lição. Você, professor, não vai ter tempo suficiente, adequado para mostrar todas as divisões do tabernáculo, explicar cada um dos móveis do tabernáculo, explicar a aplicação tipológica de cada um desses móveis. Você não vai ter tempo e mais. Não é propósito dessa lição. O propósito dessa lição e desse trimestre não é estudar o tabernáculo, móvel a móvel, a parte a parte. Não é propósito disso. E para ser muito sincero, essa orientação pedagógica e o segundo ponto, tal como estão na revista, pouco ou nada contribui para o entendimento do tema santidade no Antigo e do Novo Testamento. Então, honestamente, aqui respeito a editora CPAD, mas não me furto ao direito de fazer crítica quando julgo que tenho que fazer, ainda mais quando percebo que orientações pedagógicas não são tão pedagógicas, orientações didáticas não são tão didáticas, e quando comentários fogem à proposta do tema da lição ou não são devidamente desenvolvidos, esclarecidos e aplicados. Então, a minha sugestão para você, professor, professora que me assiste, e que confia no nosso trabalho não vá por esse caminho, não precisa levar maquete, não precisa levar tantas ilustrações. Se você quiser, leve uma ilustração em geral, mas não fique preso querendo explicar cada parte do tabernáculo, cada móvel do tabernáculo, qual era a função, qual o significado tipológico, o significado de cada cor, de cada prego, de cada metal usado no tabernáculo. Não se preocupe com isso, você não vai ter tempo. E se você entrar por esse caminho, você vai gastar muito tempo que você não tem para explicar algo que pouco irá contribuir para os propósitos desta lição. Por isso, eu nem me dou a esse trabalho. Olha o que é que eu faço no segundo ponto dessa lição. Eu trago uma imagem que não é uma imagem do tabernáculo, é uma imagem que remete a um judeu impondo as mãos sobre a ovelha que ele vai entregar para o sacrifício, porque, afinal de contas, sacrifício, sim, é que está muito mais em evidência nessa lição do que o tabernáculo de forma geral. Né? Aí olha o que é que eu digo aqui, para ser bem econômico, mas suficiente, claro, objetivo. A religiosidade de Israel no Antigo Testamento girava em torno do tabernáculo, primeiro nos dias de Moisés, ou no templo, pós dias de Salomão, depois que o templo foi erguido. Toda a religiosidade de Israel girava em torno desse templo. Nós já comentamos isso aqui em lições passadas, ainda esse trimestre. Tanto é que nos períodos de apostasia de Israel, veja, por exemplo, nos dias de Jeremias, de Ezequiel, o povo se apegava ao templo como se fosse uma superstição. Ah, nós temos o templo, então estamos seguros, estamos garantidos. Mesmo que vivendo em injustiça, em corrupção, em mentira, em idolatria, eles se apegavam ao templo de forma supersticiosa. E não foi esse o propósito que Deus permitiu. E Deus deu a Salomão condições para construir o templo, ou antes dele, a Moisés, Bezalel, Aholiabe e outros tantos que ajudaram para a construção do tabernáculo. O propósito nunca foi transformar esse lugar em lugar de superstição para induzir o povo a um excesso de confiança ou de autoconfiança. É apenas um símbolo. Ali, no tabernáculo ou templo, os sacrifícios de animais para expiação, ou seja, para encobrir pecados, para remover pecados, para anular a ofensa, eram oferecidos sem cessar. Não era apenas uma vez ao ano, não. Uma vez ao ano era o grande dia da expiação, em que sacrifícios eram oferecidos pela nação inteira, pelo sumo sacerdote, mas diariamente. Diariamente, quem pecasse compareceria diante dos sacerdotes, levando o seu animal para o sacrifício. Então, a Bíblia Sagrada nos ensina, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e aí eu trago Levítico, capítulo 17, versículo 11, onde está dito que o sangue é o que faz propiciação pela vida. Por quê? Porque o pecado, ele gera a morte. O salário do pecado é a morte, dizia o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, mas desde o Éden Deus já havia dito a Adão, olha, no dia que você comer do fruto proibido, você morrerá. Ou seja, a desobediência e o pecado traz a morte. Portanto, para remover a culpa do pecado que faz o pecador merecer a morte, alguém tem que morrer em seu lugar.
Porque Deus é justo, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus perdoa, mas Deus não perdoa sem antes satisfazer a sua justiça. Então, você que pecou merece morrer. Você não quer morrer? Bem, alguém tem que morrer em seu lugar. E tem que ser uma pessoa inocente do seu pecado. Neste caso, o que é que Deus faz? Deus permite, de forma simbólica, que os judeus ofereçam animais em sacrifício a Deus. E nós sabemos, todos esses animais sacrificados no Antigo Testamento apontavam para o sacrifício perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, de fato, é quem tira pecado, né? Nenhum desses animais oferecidos tiravam, de fato, pecado. Eles eram eficazes enquanto símbolo, que apontavam para Jesus Cristo, cujo sacrifício tem efeitos retrospectivos e também efeitos prospectivos, ou seja, o sacrifício que Cristo efetuou na cruz do Calvário é o que de fato e de verdade garante a salvação de tantos quantos viveram na fé antes dele vir ao mundo e tantos quantos viverão na fé depois que ele veio ao mundo. É o sacrifício de Cristo que garante Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ruth, Débora, Ana, Esté, Noemi, todos esses e essas chegarão à glória celestial por causa do mesmo sangue que nos salvou, que aqui, nesses animais, no Antigo Testamento, está representado. Tá bom, meus irmãos? Então, era necessário o sacrifício de um inocente para que os pecados do transgressor fossem expiados e a ira de Deus fosse desviada do transgressor para esta vítima inocente que agora seria morta. Por isso ele impõe as mãos, não só para dizer, este animal é meu, eu estou o oferecendo, mas também para dizer, a minha culpa agora está sobre você e você irá morrer em meu lugar. Hebreus 9, 22 vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, é que no Antigo Testamento, a santificação, a purificação, a expiação de pecados está relacionado ao sacrifício animal. Agora, hoje, nossa santidade, antes de tudo, pende de quê? Obviamente, não mais sangue animal, porque esses preceitos cerimoniais da lei mosaica caducaram. Nós não precisamos hoje nem nunca mais sacrificar animais, visto que na cruz do Calvário o Cordeiro de Deus bradou, dizendo, está consumado, está feito, está pago, está concluído. Então, nele, em Jesus Cristo, nós temos aquele que, para aproveitar o título desse ponto, né, que é o tabernáculo, em Jesus, que, de acordo com João, tabernaculou entre nós. No nosso texto em português diz habitou, no texto grego literalmente diz, ele tabernaculou entre nós. Então Cristo montou seu tabernáculo, montou sua tenda. E ele ofereceu com seu sangue o sacrifício para nos santificar, para nos separar do pecado, para nos consagrar a Deus, para nos purificar do mal que outrora nos dominava. Vamos ler essas referências na primeira carta de João? Vocês conhecem esses textos, mas é sempre bom a gente ler. E você, professor, professora, viu? Sempre faça como nós fazemos aqui, tá bom? Sempre que você for ler um texto em sala de aula, peça para os seus alunos sublinharem, caso eles ainda não tenham sublinhado. Encoraje seu aluno, professor, viu? A usar a Bíblia. A Bíblia é para ser usada assim, olha. Tá vendo? Para sublinhar, para fazer anotações. É assim que tem que se ler Bíblia, que tem que se estudar Bíblia. Tem que ter pena, não. Bíblia é para ser gastada mesmo. Charles Spurgeon dizia que uma Bíblia caída aos pedaços geralmente pertence a alguém que não está caído aos pedaços, né? Então, vamos usar a Bíblia. Então, quando você chamar o seu aluno para ler a Bíblia, diga para ele, olha, sublinhe esse texto, né? Para até fixar mais na mente e depois você localizá-lo com maior agilidade, tá bom? Então, é importante também você encorajar seu aluno a sempre ir para a EBD com uma canetinha, né? Durante a semana aí, olha, quando for no sábado, mande uma mensagem para os seus alunos. Amanhã, galera, leva aí um bloco de notas, uma folhazinha em branco e uma caneta para vocês fazerem a anotação. Encoraja teus alunos a escrever. Encoraja teus alunos a fazer a anotação. Não fica só lá falando o tempo inteiro, não. Tá bom? Chama teus alunos a produzir escrita também. Quem sabe, entre eles, Deus vai levantar um teólogo, um escritor e um futuro comentarista de lições bíblicas para a glória de Deus. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 7 e 9, depois capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim o texto sagrado. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue
nada além do sangue, né? Como dizia o Fernandinho, nada além do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, seu filho, faz o quê? Nos purifica. É uma limpeza, uma higienização espiritual. Nos purifica de todo pecado. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, está aqui, ó. Tem que ter a confissão. Se confessarmos nossos pecados, admitirmos nossa culpa, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. É a mesma coisa? Não, são duas coisas diferentes. Inclusive, nós cantamos isso no hino 39 da nossa harpa cristã. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. O que é perdoar? É uma ação externa. É Deus anulando a nossa ofensa. É Deus não mais levando em conta aquilo que nós fizemos que causou mágoa e ira ao seu coração. Deus sepulta a mágoa, Deus sepulta a ira, não leva mais em conta. Então, o perdão é algo externo. Deus nos livra da culpa que carregávamos. Mas a purificação é algo interno, é uma limpeza, é uma higienização que Deus faz em nosso ser por inteiro. Sim, retirando de nós toda maldade, retirando de nós toda culpa, toda vergonha, toda opressão maligna, descentralizando a velha natureza e centralizando Jesus Cristo em nós. Então, perdão, olha, você pode escrever lá no quadro branco para os seus alunos em letras garrafais. O sangue de Cristo nos perdoa e nos purifica. Capítulo 2, versículos 1 e 2, ainda na mesma carta. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Então, a regra é não peque. Tema a Deus, obedeça a Deus, honra a Deus. Se, porém, alguém pecar, porque de quando em quando estamos nos flagrando em pecado, é o fim do mundo, não. Temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação. O Novo Testamento não usa mais o termo expiação, que é tão recorrente no Antigo Testamento. O Novo Testamento usa a expressão propiciação, ou seja, Cristo de tempo. Hoje, nossa santidade, antes de tudo, pende do sangue purificador do Senhor Jesus. É a conclusão desse ponto. E os textos lá na primeira carta de João, nós já procedemos à leitura. Avançando para o terceiro ponto, a santidade como purificação do pecado e da injustiça. Bem, aqui o comentarista vem trazer um detalhe que é o seguinte, e eu com minhas palavras digo, mesmo no Antigo Testamento, o Senhor já havia deixado claro que os meros rituais de sacrifício animal não lhe agradavam. Ou seja, embora acabamos de ver que a purificação no Antigo Testamento estivesse relacionada ao sacrifício animal, isso não implicava em que qualquer sacrifício fosse aceito por Deus para perdoar os transgressores, para expiar-lhes os pecados. Não. Pois desde o Antigo Testamento, Deus já havia deixado claro que esses sacrifícios não seriam aceitos a menos que fossem acompanhados de fiel compromisso com a sua lei. Esse texto é um pouco longo em Isaías, mas eu quero fazer questão de ler com vocês, porque ele é muito ilustrativo quanto ao dever do ofertante, do judeu que ia levar a sua oferta ao Senhor, ia levar o seu sacrifício ao Senhor. Ele deveria ter um profundo senso de responsabilidade para com a lei de Deus. Não era ele pensar que podia matar bicho todo dia e continuar pecando e matando bicho, e continuar pecando e matando bicho, que Deus também não ia estar espiando o pecado dele assim, não. Vamos ler? Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 11 a 20. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos, de carneiros e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiro e de bodes. Então, esses sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento, eles tinham a sua simbologia, tinham o seu significado, mas Deus não ficava extremamente feliz com isso. Não era o que Deus queria. O que Deus quer é que o homem não peque. Para que não se faça necessário a morte do animal, para que não se faça necessário o sacrifício, porque para Deus obedecer, né, foi a lição que Samuel ensinou a Saul. Se Saul aprendeu ou não é outro detalhe, mas Samuel comunicou a ele: obedecer é melhor do que sacrificar. Mas vamos seguir aqui a leitura.
Versículo 12. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os seus pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, tudo datas comemorativas dos judeus, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidades. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, olha aqui. Aí vem o título desse ponto, que é a santidade como purificação do pecado, da injustiça. Não é só sacrificar e está tudo feito. O compromisso aqui, Deus diz, lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Eu até penso que é baseado nesse texto, sob inspiração do Espírito Santo, evidentemente, que Tiago vai dizer algo semelhante lá no capítulo 4 da sua carta. Tiago vai dizer, limpai as mãos, pecadores. E vós, de dupla personalidade, de ânimo dobro, purificai os vossos corações. Parece-me que Tiago tem em mente essa palavra de Isaías aqui, né? O chamado a romper com o pecado. Não só sacrificar, tem que romper com o pecado e praticar a justiça, como veremos. Ó. Removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva, isso é, justiça social à luz da palavra de Deus. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Embora, olha aí, que ele cantou lá, não gostou não, né? Vocês lembram dele, né? É Deus que está dizendo, se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Senhor está com todas as letras maiúsculas, já expliquei isso algumas vezes para vocês, é o nome próprio de Deus que aparece no texto hebraico. Literalmente está dizendo assim, pois Jeová ou Yahvé é quem fala. Então, esse texto de Isaías deixa muito claro para nós que a verdadeira santidade não está apenas relacionada ao sacrifício animal no Antigo Testamento. Está relacionado muito mais à obediência à palavra de Deus e à justiça que o Senhor ordena que nós vivamos. E aqui, então, eu digo no final desse slide, apartar-se da injustiça é também dever do jovem cristão. Apartar-se da injustiça é também dever do jovem cristão. Inclusive aqui, olha, na legenda dessa imagem, eu digo assim, devemos nos livrar da injustiça no sentido teológico e bíblico. Injustiça, por vezes, significa tudo que é contrário à retidão. Tudo aquilo que não tem a justiça de Deus, a verdade de Deus, de tal forma que todo pecado é, de alguma forma, injustiça. Mas não só da falta de retidão moral devemos nos apartar, como também devemos nos apartar da injustiça no seu sentido social. Ou seja, a injustiça socialmente falando, que é negar ao próximo o seu direito, também é uma coisa que nós devemos deixar, nos apartar. E é o que Deus diz nesse texto de Isaías que acabamos de ler, e ele diz isso várias vezes nos profetas maiores e menores. Aliás, novamente, Tiago, bebendo muito nessa fonte veterotestamentária, Tiago diz que a verdadeira religião é o quê? Visitar os órfãos e as viúvas, socorrendo-lhes em suas necessidades e manter-se incontaminado neste mundo. Então, a santidade, a pureza, de acordo com Tiago, concordando com os autores do Antigo Testamento, está, sim, intimamente relacionado a apartar-se do mal e praticar a justiça, a retidão para com Deus e para com os homens. Afinal de contas, eu ainda digo ali na legenda da imagem, santos são justos.
esse texto de Efésios 5:9, que está ali nas letrinhas menores, Paulo diz que um dos frutos do Espírito é a justiça. Não aparece lá em Gálatas 5:22, mas aparece aqui em Efésios 5:9. Então, professar fé em Deus, mas não viver como justo é hipocrisia. Vamos ler o que é que Paulo ordena ao jovem Timóteo? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 19 e 20. Estive, inclusive, usando esse texto como base para a ministração que fiz lá no trabalho dos jovens, lá na Igreja Assembleia de Deus, em Santa Rita, do professor Tiago Davidson, que está aqui acompanhando com a gente. Um abraço, meu xará. 2 Timóteo 2, 19 e 20, Paulo diz... deixa-me ver. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence e afaste-se. Apenas o 19 mesmo. Eu coloquei aqui o versículo 20. O 20 não vai ser necessário nesse nosso estudo. Apenas o 19. Paulo diz, versão NVI: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence e afaste-se da iniquidade, outras traduções dizem injustiça, todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então, de tudo que é mal, de tudo que é imoral, de tudo que é contrário à retidão, de tudo que é contrário à verdade de Deus, e de tudo aquilo que representa opressão ao nosso semelhante, injustiça para com o nosso semelhante, afastemo-nos dessas coisas, nos ordena o Senhor, para que vivamos em santidade. Bem, feitas essas considerações, finalizamos o primeiro, já iremos para o segundo tópico. O professor Jonatas brincando aqui disse: o cantor faltou a EBD. Pois é, aquele cantor lá que fez polêmica recentemente em cima do hino 39 da harpa cristã, alvo mais que a neve. Está aqui, está na Bíblia. Acabamos de ler. É Deus quem está dizendo. Venham, vamos discutir, vamos falar aqui cara a cara, e ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a neve, desde que ouçam e obedeçam a Deus. Amém? Tiago Davidson comenta aqui: bênção do céu. Muito bem. O nosso segundo tópico é: a santidade continua sendo exigida no Novo Testamento, claro e evidente. Isso já está muito claro desde as primeiras lições desse trimestre. Primeiro ponto: a justificação pela fé e a santificação por meio do sacrifício de Cristo. Eu agora trago o texto de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 14, para dizer que o sacrifício de Cristo foi feito em nosso favor a fim de dois propósitos. Primeiro, nos remir de toda maldade. O que é que significa remir? Qual é o significado do verbo remir? Já expliquei a vocês em aulas passadas. Remir significa comprar, pagar para ter de volta. É reaver algo. É tomar a posse de algo. Então, Cristo ofereceu um sacrifício na cruz do Calvário, como a imagem ilustra, para nos comprar, para ter a nossa posse e nos apartar do mal. Ele nos remiu, comprando-nos do mercado da escravidão espiritual onde outrora estávamos. E quando ele vem nos remir, ele nos toma para ser seu e nos separa do mal, nos separa do diabo, nos separa do jugo do pecado. Então, Cristo primeiro nos remiu, nos comprou, tomou a nossa posse para si. E também para nos purificar para si mesmo como um povo seu. Vamos ler exatamente como está no texto sagrado? Tito, capítulo 2, versículo 14. Diz assim o texto sagrado: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Parece redundante aqui, né? A tradução da NVI, mas a ênfase está lá no texto grego mesmo. Veja o que é que Paulo está dizendo: purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Para si mesmo já é particular, já é seu. Mas olha a ênfase: para si mesmo, particularmente seu,
dedicado à prática de boas obras. Aliás, esse texto de Paulo concorda com o texto de Pedro, né? Quando Pedro disse, nós já vimos lá na primeira carta 2:9, propriedade exclusiva de Deus. Paulo, nos seus termos, vem e diz, um povo particularmente seu. Então, o preço que ele pagou para nos comprar, para sermos dele, separando-nos, portanto, do pecado. E para nos purificar, isso é, nos limpar, nos higienizar, nos trazer novos hábitos, uma nova forma de pensar. Assim deve ser o jovem cristão, né? Seus pensamentos têm que ser puros. Por isso que Paulo disse a Timóteo, olha, trate as moças com toda pureza. Não pode ficar alimentando obscenidade na mente. Cristo já lhe comprou dessa velha vida. Não pode mais estar com mentira na boca, com palavrão, para sermos práticos aqui, né? Não ficarmos assim, falando da Bíblia, da teologia, em uma linguagem assim muito distante. Vamos trazer aqui para a nossa realidade, de forma muito pragmática, o que significa essa purificação e essa remissão. Significa que agora nós não podemos mais continuar alimentando os pensamentos que alimentávamos, pensamentos obscenos, pensamentos de vingança, pensamentos de inveja, porque não é só a sensualidade que polui a mente, a inveja também polui a mente. Sentimentos de vingança, revanchismo também polui a mente. Livremos-nos disso, purifiquemos-nos disso. Palavras de ira, palavras de contenda, palavrões, acusações, calúnias, removamos isso de nossos lábios, porque Cristo já nos purificou dessas coisas, e quando essas coisas voltam, estão o quê? Nos sujando. É como um grude que vem. E aí o que é que a gente vai fazer? Corre para a palavra, corre para a oração, corre para o sangue de Cristo, para que nos lave outra vez, para que nos limpe outra vez. Amém, meus irmãos? Mas nós, definitivamente, temos que romper com essa velha vida. Eu digo aí na legenda da imagem, definitivamente está claro que o evangelho de Jesus não pode ser reduzido a uma mensagem de autoajuda, ou apenas a clichês do tipo Deus te ama, Jesus é alegria, né? Os blocos de carnaval gospel por aí. É só esses clichês. Jesus te ama, Jesus é alegria verdadeira. Mas não chama as pessoas à separação do pecado, não chama as pessoas à purificação, não chama as pessoas, como diz Paulo no final desse texto, à prática das boas obras, a ser zeloso, cuidadoso com boas obras. Por isso eu dizia lá na introdução que essa lição é um tapa na cara desse evangelho coach, desse evangelho libertino, desse evangelho sem compromisso com a ética cristã, com a moralidade cristã, com princípios e valores do reino de Deus, sem compromisso com a santidade. Esse evangelho só de oba-oba, de venha como está, de fique como está. Esse evangelho que não chama a juventude a romper com o pecado, a romper com os vícios, a romper com a fornicação, a romper com as vaidades. Esse evangelho que não instrui o jovem a viver a pureza, a santidade, a decência, a obediência, o pudor. Não é o evangelho que os apóstolos criam, pregavam. Não é o evangelho que está registrado nas páginas da Bíblia Sagrada. Professor, professora, esse final de semana, encorajem o seu jovem cristão a romper definitivamente com tudo aquilo que é grude espiritualmente falando, com tudo aquilo que é sujeira espiritualmente falando. Os filmes violentos, pornográficos, o excesso do uso de redes sociais que contamina a mente, atrapalha os estudos, atrapalha a vida e família, atrapalha o progresso espiritual, ministerial. Romper com essas coisas. Ter cuidado com o narcisismo, a veneração da autoimagem, que é o mal também que assola muitos jovens. A idolatria da própria imagem, isso é pecado. Isso é pecado, vamos romper com essas coisas. Vamos preferir a vida simples, não é o desleixo, não é descuidar da saúde, não é descuidar do asseio, da apresentação, não, temos que cuidar mesmo, e é próprio do jovem, né? O cuidado com o corpo, com a aparência, mas não vamos fazer disso o nosso ídolo, não vamos fazer disso o nosso Deus. Quanto tempo as moças estão passando diante dos espelhos, comparado ao tempo que passam diante da Bíblia? Quanto tempo os moços estão gastando diante do futebol, comparado ao tempo que passam em oração, em leitura e em devocionais com Deus? Então, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no meu coração é um ídolo. Se você vai dormir hoje sem ter feito o seu devocional, sem ter estudado a palavra de Deus, sem ter orado a Deus, mas gastou tempo no Instagram, no Facebook, no YouTube, gastou tempo conferindo lá os seus bitcoins, o quanto renderam hoje, gastou tempo lá no espelho, admirando a própria natureza, então aí estão seus ídolos. Sim. Porque o que é espiritual você não cuidou, o que é espiritual você não fez.
Cristo entregou-se na cruz do Calvário para nos fazer romper com essas velhas manias da velha natureza, que não mais pode nos dominar. Amém, minha gente? E aí eu sigo. Ponto 2, a santidade da igreja de Cristo. Aí aqui, na quedazinha de energia que deu, a imagem acabou desaparecendo. Deixe-me ver aqui se eu recupero as imagens para colocar aqui de novo. Deixe-me ver. A santidade que é exigida no Novo Testamento. Infelizmente, devido à queda de energia que nós tivemos, acabou as imagens deste e do próximo slide acabando excluídas. Depois a gente pode até fazer a modificação, só para não ficar sem. Vou colocar essa imagem aqui. E vou colocar outra imagem aqui. Bem rapidinho, viu, irmãos? Deixa-me ver. Muito bem. Vamos colocar aqui essa imagem. Ok. Vamos lá. A santidade da Igreja de Cristo. Tá aí. Os jovens estão lá, louvando a Deus, exaltando ao Senhor. De tal modo, Jesus se importa com a santificação da sua igreja, que ele também orou ao Pai por esta causa em nosso favor. Você se lembra que lá em João 17, na oração sacerdotal, Jesus orou ao Pai pedindo: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, Jesus está orando pela santificação dos seus discípulos. Esse, portanto, é um assunto de interesse de nosso Senhor. É o interesse do cabeça da igreja. Jesus almeja pela nossa santidade a tal ponto de ter orado pela nossa santidade. E quando nós oramos, Senhor, me santifica, né? Como diz lá o hino da harpa cristã, ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim, a minha alma santifica e me guarda até o fim. Quando nós cantamos isso, quando nós oramos isso, nós estamos fazendo o quê? Estamos orando em perfeita concordância com Jesus. Tal oração nunca será negada. Aliás, temos orado por santidade? A santidade da igreja de Cristo. Por quê? Porque o noivo é santo. A noiva também precisa ser santa. Por isso que Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, eu quero apresentar vocês como uma noiva virgem ao Senhor. Porque Deus é santo e ele quer uma igreja santa. O cabeça do corpo é santo, ele quer um corpo santo. Louvado seja Deus. E ele tem tanto interesse pela nossa santidade que ele orou pela nossa santidade. E esta é uma oração que nós deveríamos fazer diariamente, em perfeita sintonia com o nosso Senhor. Todos os dias deveríamos orar. E você, professor, professora, deverá encorajar seus alunos nesse propósito. Orarem todos os dias por santidade espiritual. Não saiam de casa, diga para os seus alunos. Não saiam de casa para a escola, para a universidade, para o curso técnico, para o trabalho, para a viagem, para o lazer, sem pedir a Deus santificação. Santifica-me, Senhor. Nós estamos precisando de um avivamento da santidade. Sempre falamos de avivamento, e falamos de dons, e falamos de poder de Deus, sinais e maravilhas, mas nós estamos precisando de um avivamento da santidade. Fazer como fizeram aqueles jovens lá em Asbury, naquela universidade nos Estados Unidos da América, né? Confessando pecados, orando a Deus, clamando por sua graça. E no período do louvor, louvando a Deus também, louvores
exaltando a misericórdia de Deus, a graça de Deus e suplicando os seus favores. Precisamos reproduzir esse modelo também em nossas igrejas, suplicando a Deus que nos purifique de todo mal e nos faça santos, como ele é santo. Ponto 3, a santidade exigida no Antigo e no Novo Testamento, inclusive é o título também do tópico. O mandamento para vivermos em santidade não caducou, como eu disse lá na minha introdução. Nem foi substituído pelo mandamento de apenas amar ao próximo, como preferem os cristãos nominais libertinos. Porque você, professor, professora, sabe, né? Esses artistas gospel que você vê por aí, que não passam por um processo de conversão, mas apenas por uma adesão a uma igreja evangélica, geralmente igrejas evangélicas onde tudo é permitido, né? Você vê que essas pessoas continuam com a mesma vida, com os mesmos vícios, com os mesmos hábitos, indo aos mesmos bailes, tomando as mesmas cervejas, vestindo as mesmas roupas sensuais, participando dos mesmos programas imorais, contando ou rindo das mesmas piadas imorais. E quando são confrontados, o que é que eles dizem? Deus é amor. O que importa é amar o próximo. Parece que o mandamento de amar o próximo substitui o mandamento sede santos, porque eu sou santo. Parece que se você amar o próximo, pronto, você não precisa mais ter compromisso nenhum com nada, com ninguém, nem com Deus. Esquecem-se, entretanto, essas pessoas que antes do amor ao próximo vem o amor a Deus. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. É o primeiro grande mandamento, somente depois vem o amor ao próximo. Então, o amor ao próximo, que é legitimado por Deus, é o amor que reflete, antes de tudo, o amor por Deus. E quando amamos a Deus de verdade, não basta colocar uma faixazinha na testa, Jesus I love you. Isso é bobagem, Deus não se impressiona com essas declarações bregas. O amor a Deus, na verdade, é demonstrado na conduta de vida, no meu dia a dia. Como posso dizer que amo a Deus praticando o que ofende a sua santidade? Como posso dizer que amo a Deus se vivo em desobediência e rebelião contra Ele? Como posso dizer que amo a Deus se eu gosto daquilo que o desagrada? Se eu faço aquilo que lhe irrita? Como eu posso dizer que amo a Deus se vivo em fornicação, se vivo em adultério, se vivo em corrupção, se vivo envolvido em tráfico, se vivo envolvido em drogas, se vivo envolvido em movimentos ideológicos que contrariam os princípios éticos e morais da palavra de Deus? Então, ninguém queira pegar o mandamento amarás o teu próximo como um substituto do amor a Deus. Ninguém queira pegar o mandamento amarás ao próximo como um substituto para ser de santos como eu sou santo, porque não substitui. Não substitui. Devemos amar o próximo? Claro que sim. Se não amarmos, também estamos perdidos. Mas este amor ao próximo diante de Deus só tem valor quando ele reflete, antes e acima de tudo, o amor que temos de Deus e o amor que temos por Deus. Portanto, que fique claro aos nossos jovens esse final de semana, santidade ainda é imperativo para o povo de Deus. Não é povo de Deus. Pode ser povo da igreja, pode ser povo da gospel, pode ter nome de quem vive, mas está morto. Pode ter nome de judeu, mas é sinagoga de Satanás. Pode dizer Senhor, Senhor, mas se não pratica a vontade dele, finalmente o ouvirá dizer, apartai-vos de mim, malditos. Então não adianta. Eu digo aqui, viver em santidade é exigência para o povo de Deus em todo o mundo e em todas as épocas. Levítico 27, sede santos porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo, disse o Senhor no Antigo Testamento, no manual dos levitas, né? Porque Levítico é o manual dos levitas, dos líderes de Israel, do culto de Israel no Antigo Testamento. Primeira carta de Pedro 1,16 repete esse mesmo texto de Levítico, com as mesmas letras. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então é uma exigência, é um imperativo, é um mandamento divino, de tal modo que, como diz Hebreus 12, e nós já estudamos isso, né? Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá a Deus. Por isso, essa lição, ela fala, separados para Deus, buscando a santificação, para vermos o Senhor.
Hebreus 12:14 diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E eu comentava com vocês em nosso grupo de mentoria no Telegram que o verbo seguir, ali no texto grego de Hebreus 12, se traduz literalmente por perseguir. É o mesmo verbo que Jesus usa para falar, ou os evangelistas usam, para falar de perseguição. Quando diz vocês serão perseguidos, é o mesmo verbo, dioko, no grego. Perseguir. A tradução seguir ele é um pouco fraca. Ela suaviza muito o sentido do texto original. O texto original está dizendo literalmente assim: corram atrás da paz e da santificação, porque sem ela ninguém verá Deus. A NVI diz esforcem-se. É uma tradução melhor. Embora a gente esteja acostumado com o seguir, esse verbo seguir hoje ele é meio que está banalizado, né? Me siga aí nas redes sociais, né? Aí fica uma coisa assim muito distante, muito virtualizada. Não é o que Deus quer dizer. O que Deus está dizendo literalmente é se esforcem, dediquem-se, se entreguem. Tanto é que tem um texto lá em Hebreus que diz: vocês ainda não deram sangue na luta contra o pecado. Então, se for preciso, morram. Prefiram morrer preservando a santidade do que ceder ao momento de prazer ao pecado, que finalmente redundará em condenação eterna. Então Deus está dizendo: persigam, corram atrás, como um predador corre na savana africana em busca da presa, como um leão em busca de um antílope, corram em busca da santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Definitivamente, inequivocamente, santidade é mandamento não só veterotestamentário, isso é do Velho Testamento. Santidade é mandamento bíblico, de Gênesis a Apocalipse. Tanto é que lá no Apocalipse vai dizer: quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. O que é que esse texto quer dizer? Quer dizer que os ímpios estão autorizados a continuar em pecado? Deus está encorajando a multiplicação do pecado, da imundícia, a sujeira? Claro que não. Esse texto é meio que um texto, uma palavra de Deus dizendo assim: olha, aqueles que preferem viver na prática do pecado, então que se sujem no pecado, vão após o pecado. Mas aqueles que preferiram viver uma vida de santidade para agradar a Deus, então santifiquem-se mais. Santifiquem-se mais. É a santificação progressiva, né? Como já vimos dizendo desde a primeira lição. Vai aumentando, como dizia, né, a Bíblia Sagrada, a luz como hora que vai brilhando cada vez mais até esse dia perfeito, diz lá o livro de Provérbios. Bem, feitas essas considerações, finalizamos o segundo, já iremos para o terceiro tópico, mas antes, professor Tiago Davidson, ele disse aqui: tema muito oportuno para os dias atuais. Precisamos estar sendo confrontados. Pois é, não podemos ficar apenas com o evangelho do conforto. Precisamos também desse evangelho do confronto. É claro que o evangelho também conforta, né? Especialmente quando você chora os seus pecados, quando você se arrepende de Deus com contrição, né? A um coração contrito e quebrantado, não desprezarás a Deus. Aí vem o conforto. Jesus disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, aqueles que choram, o choro verdadeiro, genuíno, eles recebem o conforto. O servo, a serva de Deus, que está em peleja, em luta, em batalha, mas está na presença de Deus, ele recebe conforto. Mas não podemos ficar só com o conforto. Temos que aceitar o confronto. Tiago diz: aceitem com mansidão. Não é com ira, não. Não é com braveza, não. Não é bufando feito boi bravo. Eu não queria essa palavra. Não sei para que é isso. Recebam com mansidão a palavra que em vós foi plantada. Está lá no primeiro capítulo de Tiago. Professor Jonatas, no 2.1, uma orientação pedagógica seria pedir para os alunos descreverem aquilo que mancha a santidade e usar essas palavras para contrastar o imundo e o que é puro. Então, fica aí a orientação que o professor Jonatas deixa, né, como uma dica para nós sobre fazermos uma aplicação em sala de aula, descrevendo aquilo que mancha a nossa santidade, que macula a nossa espiritualidade, e usar essas palavras para contrastar, diferenciar, distinguir o imundo e o puro. Vamos para o último tópico de nossa lição: o culto racional no Novo Testamento. Bem, nesse tópico, irmãos, atenção, nesse tópico 3, o comentarista ele vai fazer o quê? Ele vai trazer o texto de Romanos 12, que inclusive está lá no texto bíblico da lição, né? Texto base, para
falar sobre a santidade do corpo. E aí vocês vão perceber que neste slide, no próximo, eu vou lembrar a vocês que o assunto santidade do corpo já foi trabalhado em uma lição passada e voltará a ser trabalhado em lição futura. Então, a dica aqui é o seguinte, preste atenção, professores e professoras que me assistem agora. Os tópicos 1 e 2 desta lição, se bem explicados, satisfatoriamente cumprirão o programa desta lição. Satisfatoriamente. Se você ministrar bem o primeiro e o segundo tópico, enfatizando a questão do sacrifício no Antigo Testamento para expiação de pecados, o sacrifício de Cristo para a purificação dos nossos pecados, a importância da obediência no Antigo Testamento, no sacrifício de hoje, a importância da obediência àqueles que já foram purificados, a importância de separar-se de tudo aquilo que agrada a Deus, inclusive da justiça social, para ajudar. Tópico 1 e o tópico 2, bem, você cumpriu a lição. Por quê? Porque nós vamos ter uma lição bem mais para frente, já está até pertinho já, em que nós vamos falar em toda a lição sobre a santidade do corpo, que é o assunto que vem nesse terceiro tópico da lição, tá bom? Então aqui eu vou ser bem breve. Olha o que eu digo aqui. Primeiro ponto, consagrando o corpo como um sacrifício vivo. Já vimos sobre a santidade do corpo na lição 6. E voltaremos a estudar sobre esse assunto na lição de número 11. Portanto, daqui a 15 dias, hoje é a lição 9, daqui a 15 dias, estaremos estudando a lição número 11, você vai pegar aí, olha, pode conferir aí, você professor, professora que está com a revista, o título da lição é Santidade Integral. E sobre o que nós vamos falar na lição 11? Só para você ver. Primeiro tópico, o ser humano é integral, espírito, alma e corpo. Aí aqui vai ter o conceito do ser humano integral, o conceito do corpo, o conceito da alma e do espírito. Aí vem o segundo tópico, a santidade do espírito e da alma. O comentarista vai, inclusive, volta a falar, né? Jesus morreu na cruz para resgatar o ser humano de forma integral. Depois a santificação do espírito, depois a santificação da alma. E, finalmente, no terceiro tópico, ele vai falar sobre a santidade do corpo, que já foi tratado na lição 6, tem um ponto lá sobre a santidade do corpo, que está sendo tratado no terceiro tópico da lição 9, voltará ao terceiro tópico da lição 11. Certo modo que eu lamento, há uma redundância desnecessária esse trimestre, né, irmãos? Tudo bem, olha, eu entendo, uma coisa é você repetir algo para enfatizar, outra coisa é você ficar repetindo, girando em lugar comum e não progredir, não avançar, fazendo até parecer que não tem mais assunto para falar, tem que ficar repetindo a mesma coisa. Lamento muito, muito, muito essa falta de um olhar mais clínico nas nossas lições de jovens da CPAD, né? Pode pegar aí a lição 6. Tivemos um ponto onde já falamos sobre a santidade do corpo. Agora, lição 9, terceiro tópico, santidade do corpo. Lição 11, a santidade do corpo, dominando a concupiscência da carne, dominando a concupiscência dos olhos, dominando a soberba da vida. Então, meio que fica assim repetido e nós, professores, professoras, temos que nos desdobrar para não ficarmos trazendo repetições enfadonhas para os nossos alunos, o que acaba gerando evasão, dispersão de atenção e desinteresse pela matéria. Bem, para evitar redundância, diremos aqui apenas que o nosso corpo deve ser consagrado a Deus diariamente, como uma oferta santa ao Senhor. Isso é o nosso culto racional. Olha, irmãos, muito já foi dito sobre culto racional, né? Mas ainda poucas pessoas realmente entendem. E eu penso que para você entender o que significa culto racional, lá no texto grego de Romanos 12, a palavra para racional é a palavra lógica. Literalmente lógica. Lógica não é uma palavra portuguesa, é uma palavra grega. Nós apenas transliteramos. É lógica, Paulo diz lá. O vosso culto lógico. Bem, para entender o culto lógico ou racional, você tem que retornar aos 11 capítulos anteriores de Romanos. Até porque o capítulo 12, ele começa fazendo uma conclusão do assunto que Paulo trabalhou nos 11 capítulos anteriores,
e mais com a conclusão, uma aplicação prática. Aliás, a partir dos capítulos 12 em diante, Paulo passa para a fase das aplicações práticas da doutrina que ele expôs durante os 11 primeiros capítulos. E aí ele começa dizendo, portanto, ou rogo-vos, pois, esse portanto em algumas versões, ou esse pois em outras versões, está conectando o que Paulo vai falar agora com o que ele acabou de dizer. E o que Paulo acabou de dizer nos 11 primeiros capítulos foi doutrina do pecado e doutrina da salvação. Paulo falou sobre hamartiologia. Desde o primeiro capítulo ele vem falando sobre o pecado, a extensão do pecado, a gravidade do pecado, o salário do pecado. Aí depois ele passa a falar de soteriologia, doutrina da salvação, justificação pela fé, o arrependimento, a obra operada por Cristo, a nossa vitória sobre o pecado pela fé no Senhor Jesus, a graça de Deus que nos livra do pecado, o dom gratuito de Deus que é a vida eterna. Então, hamartiologia, que é a doutrina do pecado, e soteriologia, que é a doutrina da salvação, foram os assuntos de Paulo nos 11 primeiros capítulos da Carta aos Romanos. Depois de ele trazer esse estudo belíssimo e aprofundado, ele vem então diz, irmãos, rogo-vos, pois, ou, portanto, em vista de tudo aquilo que eu falei a vocês, apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou culto lógico. Bem, esse termo lógico, embora ele se traduza literalmente por lógica ou razão, ele pode ter um sentido espiritualizado nos textos do Novo Testamento. Paulo pode estar dizendo assim, o vosso culto é espiritual, ou seja, a sua adoração é a consagração do seu ser inteiro a Deus. Essa é uma primeira possibilidade quando Paulo fala culto racional ou, em uma possível interpretação, culto espiritual. Entretanto, eu quero ficar com o racional mesmo, com o lógico mesmo, que é o termo grego que aparece, porque eu acho que faz sentido essa palavra que Paulo usa dentro do amplo contexto da Carta aos Romanos. Penso eu que o que Paulo está dizendo é o seguinte, irmãos, diante de quem vocês eram, pecadores perdidos, diante do que Cristo fez por vocês, entregou a vida deles para salvar-lhes gratuitamente com a condição da fé. É perfeitamente lógico, é perfeitamente racional que vocês agora devotem-se totalmente a ele, espiritual e corpo. Ou seja, o culto racional ou o culto lógico é uma forma de Paulo dizer, em outras palavras, o seguinte, irmãos, entreguem-se a Deus, lancem-se nos braços de Deus, submetam-se ao governo do Senhor, consagrem-se inteiramente a eles, porque é perfeitamente racional que vocês ajam assim. É perfeitamente lógico, diante de tudo que Deus fez, por vocês, que eram pecadores perdidos. Aliás, Paulo diz, Cristo prova o seu amor por nós, em que morreu, Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo Jesus, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é um texto-chave de Paulo. E o que ele está dizendo agora é perfeitamente lógico, é perfeitamente racional. Eu gosto de entender esse texto assim, até para fazer a seguinte aplicação prática, que sempre faço quando ministro para jovens. Muitos ateus formados, doutores, costumam confrontar jovens cristãos nas universidades dizendo, mas você é tão jovem, tão inteligente, tão estudado, tão estudioso, como pode você ser crente? A resposta do jovem crente nessa hora deveria ser, como poderia eu, tão jovem, tão inteligente, tão estudioso, não ser crente? Porque ser crente faz todo sentido. Dito de outra forma, faz todo sentido vocês viverem agora para Deus. Faz todo sentido, é perfeitamente lógico, é perfeitamente racional. Ser crente não é preferir a irracionalidade. Ser crente não é preferir viver uma vida ilógica e incoerente. Pelo muito contrário. Incoerente é ser descrente. Irracional é preferir o ateísmo. Por isso que Deus diz lá no livro dos Salmos, diz o tolo no seu coração, não há Deus. Quem nega a existência de Deus é tolo, é louco, é irracional. Então, o irracional não é aquele que preferiu entregar-se a Deus. É aquele
que preferiu viver para si mesmo. Aquele que prefere viver para Deus, esse está no pleno uso da sua faculdade intelectual. Não é maravilhoso? Você pode dizer isso para o seu jovem aluno nesse final de semana. Quando nós nos decidimos consagrar a Deus inteiramente, nós estamos no pleno uso de nossas faculdades intelectuais. Nossa mente, nosso intelecto, nosso entendimento nunca encontrará nessa vida um ponto de inteligência mais elevado do que aquele quando nós decidimos servir conscientemente e integralmente ao nosso Senhor Jesus. Amém, minha gente? É servir a Deus com entendimento, com inteligência, diante de tudo que ele fez por nós, sendo nós outrora pecadores. Segundo ponto, consagrando a Deus o espírito, o corpo e a alma. Olha aí, esse aí é que está rasgado mesmo, né? Esse assunto, como acabei de mostrar para vocês conferirem em suas revistas em casa, será objeto da lição 11. Aqui eu apenas direi o seguinte, nos termos de Davi, no Salmo 103, verso 1, tudo que há em mim, isto é, todo o meu ser, espírito, alma e corpo, bendiga o seu santo nome. Tem um texto lá de Paulo em Tessalonicenses, que eu poderia citar aqui, né? Mas vou deixar para trabalhar quando chegarmos lá na lição 11. Deus nos criou por inteiro, nos salvou por inteiro e nos quer santificar por inteiro. Não tem esse negócio de Deus só quer o coração. O que importa é o que está lá dentro. Não, o que está lá dentro tem que refletir no que está aqui fora. O que está lá dentro tem que refletir no que está aqui fora. Jesus disse, a boca fala. De quê? Do que está cheio o coração. Então, se meu coração está cheio de salvação, minha boca tem que falar salvação. Não posso dizer o que importa é o que está lá dentro. Eu tenho salvação, eu tenho Deus, eu tenho Cristo lá no coração, lá no meu interior. Mas a boca é imunda, cheia de palavrões, cheia de obscenidade, conversa de duplo sentido, piadas, ou rindo das piadas alheias. Porque você não conta piada, mas se você ri das piadas obscenas dos outros, você está usando o seu corpo também para o pecado. Você está aprovando, você está endossando, você está achando graça daquilo que Deus odeia, daquilo que Deus abomina. Então Deus não quer saber só do que está lá dentro. Ele quer começar pelo que está lá dentro. Lembra a lição passada? Tem que limpar o interior do corpo primeiro, mas o exterior também tem que ficar limpo. Então não é só limpar o interior, é limpar o interior para que o exterior também seja purificado. Então Deus tem interesse pela forma como nós nos relacionamos com as pessoas, pela forma como nós falamos. Deus tem interesse com as minhas mensagens no WhatsApp, as minhas redes sociais. Por isso que Davi disse, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ou seja, tudo que há em minha vida deve falar bem. Bem dizer é falar bem. Bem dizer, dizer bem. Tudo que há em mim deve dar bom testemunho do meu Senhor. Se assim não for, estou em pecado contra Deus. E se permanecer nessa pegada, finalmente só me restará a condenação. Deus me guarde. Terceiro e último ponto, consagrando o corpo de forma agradável a Deus. Porque lá em Romanos 12, Paulo disse, né? Que é o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Bem, aqui eu digo o seguinte, nosso corpo deve ser ofertado ao Senhor todos os dias, todo dia, né? Levantou da cama, Senhor, toma-me como oferta a ti. Toma-me, Senhor, como um sacrifício. Ajuda-me, Senhor, a vigiar onde porei meus olhos, onde porei meus pensamentos, onde eu entrarei. Me ajude, Senhor, a te bendizer com o que eu escrever para as redes sociais, com o que eu publicar, com as minhas conversas entre amigos. Me ajuda, Senhor, para que o teu nome seja glorificado em mim. Sacrifício vivo. Por que sacrifício vivo? Porque no Antigo Testamento os animais eram mortos. Lá no primeiro tópico, quando falamos de sacrifício de animal, os animais eram mortos para poderem serem queimados no altar do holocausto. Mas agora Paulo diz, vocês serão sacrifícios vivos, ou seja, em vida. Ninguém precisa ir para a degola. Ninguém precisa se autoflagelar. Ninguém precisa suicidar. Ninguém precisa se matar para ir ter com Deus. Não, 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 de forma alguma. Pelo muito contrário. Vivo, respirando, no dia a dia, no mercadinho, na padaria, na escola, na universidade, no trabalho, em família, no lazer, em casa, na rua, no ônibus, no trem, metrô, avião, onde quer que você esteja, apresente-se como uma oferta viva para o Senhor.
Como oferta santa, isso é, em profundo temor. Já estudamos em uma das nossas lições esse trimestre sobre temor. O que é temer a Deus? Reverenciá-lo onde quer que estejamos, nutrindo por ele uma profunda admiração, um profundo respeito. E agradável a Deus, ou seja, vivendo segundo o que Deus aprova. Isso é o que significa ser um sacrifício agradável. É viver uma vida que Deus tenha prazer nela, que Deus tenha satisfação nela. É só pensar o que Jesus pensaria, só falar o que Jesus falaria, só ir aonde Jesus iria, não é? Tratar as pessoas como Jesus trataria. Essa é a vida que agrada a Deus. Que eu digo assim como um soldado, atenção, vou colocar em tela cheia. Assim como o soldado não se embaraça com as coisas desta vida, porque quer agradar aquele que o alistou para a guerra, é o que Paulo diz lá na segunda carta de Paulo a Timóteo 2,4. Ele quer agradar a quem lhe alistou, por isso ele não se embaraça com as coisas dessa vida. O propósito dele é agradar. Façamos desse propósito a grande ambição de nossa alma, agradar a Deus. O jovem cristão, o moço cristão, a moça cristã, isso a grande meta para a sua vida neste ano 2023, agradar a Deus. Diariamente nos perguntemos, Deus está satisfeito comigo? Isso é uma pergunta que nós deveríamos fazer sempre. Em Romanos 8,8, Paulo diz que aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. Os que vivem satisfazendo seus próprios desejos, meu corpo, minhas regras, alimentando todo tipo de pensamento, proferindo todo tipo de palavra, indo a todo tipo de lugar, mal utilizando o seu dinheiro, suas finanças. Ah, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, sem nenhuma consulta ao Senhor, sem nenhuma orientação divina. Não ajuda pai e mãe, não dizima na sua igreja local, não pratica a generosidade em favor dos necessitados, é só vaidade pessoal. Paulo diz, está na carne, Romanos 8,8. Olha aqui o que está escrito. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem vive em fornicação com seu namorado, com sua namorada, não pode agradar a Deus. Quem tem prazer na violência da televisão, da internet, não pode agradar a Deus. Quem vive em jogos de aposta não pode agradar a Deus, está vivendo pela carne. Vamos ler essa última referência, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Olha aqui. Qual é a vontade de Deus para nós? Assim se resume. E só poderemos agradá-lo se cumprirmos a sua vontade. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor que cresçam nisso cada vez mais. O que é que agrada a Deus? Né? Você quer saber o que é que agrada a Deus? Deixa eu lhe trazer alguns exemplos aqui em Hebreus. Não está aí no nosso slide, não, mas está aqui na nossa apresentação desse texto. Hebreus, capítulo 13, versículo 15 e 16. Você quer saber o que agrada a Deus? Dentre várias coisas, vou lhe dar 2 exemplos. Primeiro, por meio de Jesus, continuamente ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor. Louve a Deus. Louve a Deus diariamente. Em casa, pilotando sua moto, no caminho para o trabalho, para a universidade. Louve a Deus. Louve a Deus com seus lábios. No culto público, não perca a oportunidade. Louve a Deus. Em casa, faça os seus devocionais diários. Ore, leia a Bíblia e louve a Deus. Tiago disse, está alguém alegre? Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Tiago 5,13. Sacrifício de louvor. Professor, encoraje seus alunos
a louvar a Deus. Mas há ainda um tipo de sacrifício que também agrada a Deus, está no versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Por favor, professor, professora, tome nota desse texto que acabamos de ler. Hebreus 13, versículos 15 e 16. Você vai ler no final da aula com seus alunos, ilustrando para eles algumas das coisas que agradam a Deus e que nós devemos praticar. Louvar ao Senhor, não da boca para fora. Não, da boca para fora irrita a Deus. Como ele disse lá em Isaías, não quero isso. Odeio isso. Mas se for de coração, o Senhor recebe, como recebeu o louvor de Paulo e Silas lá na prisão. E não só a música, o louvor, a adoração, mas também pratique o bem. Estamos terminando a lição dialogando com todos os tópicos da nossa lição, porque nós tivemos um tópico onde falamos sobre a justiça social. Não desprezar o necessitado, socorrer o necessitado, conceder os direitos do pobre, do órfão, da viúva. Isso a Deus agrada. E Hebreus está dizendo para nós aqui, faça o bem. Reparta o que você tem com aqueles que precisam, porque desses sacrifícios Deus se agrada. Tanto é que ele apareceu a Cornélio, o gentil lá em Cesareia, e disse, Cornélio, eu recebi as suas orações e tenho visto as tuas esmolas. Louvado seja Deus. Deus se agrada quando nós praticamos o bem. Finalizo. Ao final dessa aula, todos nós devemos estar com o nosso entendimento renovado quanto ao compromisso com a pureza que caracteriza os filhos de Deus. A vontade do Senhor para nós é a nossa santificação. Então, que possamos, eu coloquei aí Timóteo, mas eu acho que é Tessalonicenses. Deixe-me conferir aqui rapidinho. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Isso mesmo. Corrijo aqui ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo, né? É só uma letrinha, pronto. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é a vossa santificação. Então, que possamos orar como Jesus nos ensinou. Seja feita, Pai, a tua vontade, né? Se a vontade de Deus é que a gente seja santo, seja feito, Pai, a tua vontade. Ou então cantemos, como acabei de falar, né? Louvando ao Senhor. Cantemos a Ele, como dizia a letra de um hino antigo, lá da década de 90. Santo, ó santo, quero ser mais santo, meu Senhor. Creio que pelo menos alguma vez na vida você já ouviu esse belíssimo hino. É um cântico que ao mesmo tempo é uma oração pedindo a Deus que nos faça mais santos. Professores e professoras, obrigado a todos vocês pela audiência, por me acompanharem nesse estudo. Um grande abraço a vocês, que Deus abençoe e que, por sua vez, vocês sejam um instrumento de Deus para falar aos corações de seus alunos neste final de semana. Orem comigo. Pai Santo e bendito, te rendemos graças por mais uma lição que pudemos estudar. Pai, perdoa os meus pecados que tenho cometido contra ti e de alguma forma, Senhor, tenho te ofendido. Lava-me no sangue precioso de teu Filho Jesus Cristo. Purifica-me da maldade em minha mente, em meus lábios e em meu interior. Que a tua palavra produza em mim, Senhor, mudança de vida, de pensamento e de comportamento, fazendo-me cada dia semelhante a Jesus. O mesmo eu te peço em favor dos meus irmãos que acompanharam e acompanharão esse estudo, e em favor de suas famílias, igrejas e de seus alunos. Pai, santifica a juventude. Desperta a tua juventude para viver a pureza, o temor, a decência, o pudor, a justiça, a retidão, a verdade. Livra-nos de tudo aquilo, Senhor, que é danoso ao nosso crescimento espiritual. Ajuda-nos, Senhor, para que nos comportemos como leiros de Deus para este mundo. Te rogamos e em nome de Jesus te agradecemos. Um grande abraço, bom descanso, boa madrugada. Continuaremos a nos falar em nosso grupo de mentoria no Telegram, onde daqui a pouquinho o arquivo de slides estará disponível para vocês fazerem o download. Grande abraço, professores. Obrigado pela audiência.